Fala galera! Hoje a gente vai concluir nossa viagem pelo mundo da linguagem através das ideias de quatro filósofos: Popper, Derrida, Saussure e McLuhan. Então não perde o interesse ainda não, que eu prometo que esses quatro podem ensinar coisas que vocês se interessariam sim por aprender. Vamos lá? A gente começa com esse simpático velhinho aí, o Karl Popper, e sua teoria do falibilismo da linguagem, que importa, claro, no conceito oposto, o do infalibilismo, das ideias. Para entender como isso funciona, vamos imaginar que você acredite que o Papai Noel exista de verdade. E você quer provar a existência dele através de várias evidências. Olha, devemos admitir que essa tarefa não vai ser nem um pouco difícil para você. Como? Olha só o que você pode fazer. Você pode alegar, por exemplo, que o Papai Noel pode ser encontrado em vários shoppings da cidade. Pode também mostrar vários filmes que já foram feitos sobre a vida do Papai Noel. Existem também muitas músicas que falam dele por aí. Se você perguntar às crianças, muitas testemunharão terem visto o Papai Noel de verdade em suas casas. E é claro, é possível encontrar gente que é a cara do Papai Noel por aí. Talvez seja difícil de acreditar em uma única evidência dessas, mas todas elas juntas, orquestradas, levam a gente a realmente crer na existência do bom velhinho. Você deve estar perguntando, tá, beleza, Ângelo, acho que você tomou sorvete demais e o açúcar subiu para o seu cérebro. É claro que nenhuma dessas evidências aponta para a existência do Papai Noel, mas elas são um bom jogo de palavras que, se bem usado contra pessoas ingênuas, pode render um belo mal-entendido. Aliás, é assim que a maioria das fake news surge. Segundo Popper, tudo que nós cremos é falível, é cheio de erros e de conjecturas. A gente normalmente tenta provar a verdade daquilo que cremos, encontrando evidências que sustentem nossas crenças. A gente, consequentemente, vai acabar achando, não que essas evidências existam mesmo, mas o nosso raciocínio pode falsear as coisas e o nosso discurso pode nos convencer de algum erro com evidências falsas. Por exemplo, um homem acredita que piadas racistas são apenas brincadeiras e não alimentam um preconceito. Para provar seu ponto de vista, ele vai ler apenas os autores que concordam com ele e conversar com pessoas que fazem parte do mesmo tipo de pensamento, ignorando todo mundo que discorda. Então ele volta das suas leituras e das suas conversas satisfeito porque seu ponto de vista finalmente está provado ser verdadeiro. Segundo Popper, para você atestar a veracidade de uma descoberta, você deve tentar derrubá-la de todas as maneiras. Se depois de todas as tentativas você não conseguir derrubar a premissa, então você pode acreditar naquilo. Quer saber se seu namorado ou namorada ama você? Pare de agradá-lo ou agradá-la para receber carinho de volta. Simplesmente tente prejudicar o namoro, de todas as maneiras. Se ele ou ela aguentar, é amor de verdade. É brincadeira, pessoal, mas vocês entenderam bem a ilustração. Vamos agora para Jacques Derrida, o mais complexo de todos. Derrida acreditava que a humanidade tem vários sistemas de pensamento. Ele chamava isso de modelos de crença. Se um sistema de pensamento não admite refutações e se considera o único certo e infalível, Derrida vai chamar isso de logocentrismo. Mas essa não é a sua principal ideia. Derrida acredita que a linguagem escrita é mais interessante do que a falada, porque permite que a gente estude o texto e desconstrua o argumento do autor para entender o sistema de pensamento que está por trás dele, ou, em outras palavras, quais os elementos que ele misturou para formar aquela ideia. A partir dessa desconstrução, nós podemos misturar os elementos de outra forma e reconstruir o sistema de ideias para, quem sabe, melhorá-lo. Resumindo, no seu discurso existem vários elementos que formam seu sistema de pensamento. Se a gente identificar e separar esses elementos, podemos entender melhor você e como você formou esse discurso. Vamos ver isso na prática, estudando o maior super-herói de todos os tempos, o Homem-Formiga. Brincadeira, o Batman. Para esse estudo, vamos considerar apenas os 3 filmes dirigidos pelo diretor Christopher Nolan. Porque, sinceramente, ninguém precisa de mais nada que tenha sido feito sobre o Batman depois do que o Nolan fez. Se pegarmos o personagem do Homem-Morcego e o desconstruirmos, separando seus elementos, vamos encontrar pelo menos 3 deles. Um é o justiceiro mascarado que passa as noites perseguindo criminosos e os entregando à polícia, pressionando os homens do judiciário a fazer as leis de Gotham valerem.
O outro é o milionário playboy que sai com modelos para restaurantes caros e compra o incomprável como se estivesse comprando um chiclete. Por fim, o terceiro é um menino órfão que cresceu com o trauma do assassinato dos pais e agora quer usar o seu medo contra os seus inimigos. Qual deles é o verdadeiro e quais são os disfarces? Nos três filmes, Bruce Wayne vai cambalear entre suas três personas até chegar ao fundo do poço. Seus inimigos, claro, irão se aproveitar disso. É interessante notar que todos os vilões da trilogia de Nolan usam máscaras, maquiagem ou possuem alguma característica no rosto que os torna ambíguos, como duas caras ali. Para eles, é destruindo o Cavaleiro Mascarado, ou seja, o personagem criado por Bruce, o Batman, que eles irão triunfar. É emblemático um dos posters promocionais de O Cavaleiro das Trevas Ressurge, que mostra o Bane indo embora depois de ter quebrado a máscara que esconde o rosto de Bruce Wayne, como se tivesse triunfado sobre o herói. O erro de Bane é que ele deixou o homem por trás da máscara vivo, e para o azar de Bane, a essência de Bruce não é o Batman. Por isso, Bruce consegue se recuperar e volta para Gotham. Ele agora sabe qual de seus três elementos é ele de verdade. Isso acontece graças à ajuda de algumas das pessoas boas que o cercaram durante sua trajetória, as quais nenhuma usa máscara, nem muda de atitude durante a história. Lucius Fox é duro com o Batman quando diz que enquanto o sistema de vigilância invasivo criado pelo Homem-Morcego estiver nas indústrias Wayne, Fox não ficará lá. Ou seja, empurrou Bruce contra a parede e o fez avaliar que tipo de herói ele estava se tornando. Batman, mais tarde, acaba destruindo o sistema de vigilância, mas as reprimendas mais duras foram dadas pelo mordomo Alfred, que chegou a dizer para o patrão: "Você vai acabar se matando com esse monstro dentro de você." Alfred era tão convicto de que o Batman não era a essência de Bruce que ele acaba indo embora no terceiro filme, já que Bruce Wayne se nega a largar o Batman. No final do primeiro filme, Rachel Dawes, paixão de Bruce Wayne, acaricia o rosto do amigo de infância, dizendo que quando ele não precisar mais usar a máscara, eles talvez possam ter algum romance. Bruce retruca, dizendo que o Batman é só um símbolo, mas Rachel completa: "Não a máscara do Batman, é essa outra máscara que você usa." No final do terceiro filme, Bruce finalmente entende quem é. Entrega o legado do Batman para o Robin, ou seja, deixa de ser o Batman. Deixa o que restou de sua fortuna para o Alfred, ou seja, deixa de ser o playboy milionário. E a vista em roupas simples, num café qualquer, curtindo com sua nova namorada. Bruce finalmente pegou todos os elementos de sua desconstrução e reorganizou para criar aquela que era a vida que ele sempre quis ter. E você? Se nós o desconstruíssemos, que elementos encontraríamos? Para Derrida, todas as coisas são partes de uma grande narrativa. Tudo está contando a mesma história. Se essa narrativa for, por exemplo, a grande luta entre o bem e o mal, faz sentido. Novelas, mitos, contos de fadas, filmes de super-heróis ou comédias românticas, nossas vidas, enfim, tudo está contando essa mesma história. Nós somos elementos desconstruídos deste conflito. McLuhan, porém, acreditava que a linguagem falada era mais espontânea, rica e honesta do que a linguagem escrita. É que a linguagem escrita pode ser pensada, disfarçada e pode não representar o que o interlocutor realmente queria dizer. A linguagem falada é cercada de respiração, gestos, emoções que modificam a pronúncia das sílabas, tons e outros fatores sensoriais que enriquecem o recado que está sendo dado. Se você mandar um e-mail para uma garota perguntando se ela te ama de verdade, ela terá tempo para pensar, escolher as palavras e mandar uma resposta que talvez não represente exatamente o que ela sente. Mas se você pergunta ao vivo, na lata, mesmo que as palavras digam alguma coisa pronta, todas as outras partes da comunicação do corpo vão denunciar uma possível falsidade. Como no filme Antes Só do Que Mal Casado. Uma das piores coisas que eu já assisti em toda a minha vida, estrelada por, Ben Stiller. A culpa foi minha. Mas em minha defesa, eu alego que essa foi a última vez que eu dei uma chance aos filmes de comédia do Stiller. Enfim, nesse filme, a esposa completamente descompensada que ele arrumou pergunta se ele a ama. Sem saber o que dizer, o personagem apenas ri, balança os dedos e diz amor, 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 amor. A anta da esposa acredita. Por último, Ferdinand de Saussure, o mais chato de todos. Olha pra cara dele.
Ele distingue dois elementos existentes na linguagem, o significante e o significado. Para ele, o significado representa a alma da linguagem. Por exemplo, a palavra lar. Em português, a junção das letras L, A e R. Isso é a forma, o significante. Mas o que significa mesmo a palavra lar? Lar pode remeter à casa onde você mora ou aos seus amigos. Esse é o significado, ou são os significados da palavra. A alma da palavra lar. E aí, para você, qual é o significado da palavra lar? Será que o IAPE pode ser considerado um lar? E será que seria, sim, o seu lar? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de fazer os exercícios e a gente se encontra semana que vem. Valeu!